teus caminhos, ó Deus, ensina-me viver conforme a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e o melhor para mim, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em ti, Senhor, pois tu és tão bom para mim, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, e sempre confiarei em ti, Senhor, pois tu és tão bom para mim. Ensina-me teus caminhos, ó Deus, ensina-me a viver conforme a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e o melhor para mim, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em ti, Senhor, pois tu és tão bom para mim, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em ti, Senhor, pois tu és tão bom para mim. E a cada dia que eu vivo, e a cada passo que eu der, e será para ti, Senhor, será para ti, Senhor, e a cada dia que eu viver, e a cada passo que eu der, será para ti, Senhor, e será para ti, Senhor, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em ti, Senhor, pois tu és tão bom para mim.
Olá, querido, olá, querida, que bênção estar aqui com você em mais um One Pocket. Hoje eu gostaria de refletir contigo na palavra do Senhor e é muito especial a gente poder abrir textos e ser abençoado por tudo aquilo que Deus tem para falar nas nossas vidas. Hoje nós vamos estudar um pouquinho o que Ageu, o profeta, trouxe para nós, e eu queria te perguntar, antes da gente ler o texto bíblico, se você já teve a experiência de mudar para uma casa e escolher os componentes dessa casa. É uma alegria a gente mudar para uma casa nova, né? A gente poder escolher a cor da parede, a tinta que a gente vai passar, a textura, o acabamento das coisas, o piso, muitas vezes, e deixar a casa do jeitinho que a gente gosta, do jeito que a gente quer. E é muito interessante porque no povo de Israel a gente vai ver eles fazendo isso logo depois do exílio, né? Eles voltando para Jerusalém e tendo a oportunidade de começar, de reconstruir as suas casas. E a gente vai ler aqui no texto de Ageu exatamente essa passagem, esse momento que eles estão reconstruindo as suas casas, porque eles deixaram um detalhe escapar, e que não é um detalhe tão pequeno assim, esqueceram de algo muito especial, muito essencial para a vida deles como povo, como nação e para a vida espiritual de cada um deles. É isso que Ageu vai dizer lá no capítulo 1 ainda, dos versículos de 1 a 7. A palavra diz que no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente e disse: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Assim agora diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. A palavra vai dizer que Ageu, contemporâneo ali do profeta Zacarias também, ele vai, assim como os livros de Esdras e Neemias vão contar para nós, ele vai estar presente no povo de Israel durante o período da volta do exílio. A gente vai saber que a maior parte não, mas a nata de Jerusalém, os nobres, as pessoas que tinham um pouco mais de condições, foram levadas, 70 anos antes, para a Babilônia, através do exílio, para, após a conquista de Jerusalém, serem como se fossem reféns. Eles não eram escravos, não faziam trabalho escravo, de fato, mas eles eram, de certa forma, reféns. Então havia um grupo grande de judeus vivendo na Babilônia nesse momento. E no reinado persa, os persas vão conquistar os babilônicos e vão liberá-los para a volta para suas casas, logo no começo desse novo reinado. E aí então a gente vai ver Esdras voltando com 50 mil judeus para Jerusalém, e em seguida as novas levas, alguns anos depois outros grupos vão voltar também. Nesse grupo específico de Esdras, que tem a ver com esse texto aqui de Ageu, é a pregação que vai alcançar esse grupo, eles levam todos os instrumentos do templo. O templo estava arruinado, ele tinha sido arruinado um pouco antes do exílio, tinha sido destruído e pilhado, mas eles haviam levado para Babilônia cerca de 5.000 itens só do templo, desde cálices de prata, cálices de ouro, itens valiosos que eram usados na adoração a Deus e nos momentos ali da casa, nos momentos do templo, além de animais de carga, além dos inúmeros pertences pessoais, tudo isso eles estavam trazendo agora de volta. E eu imagino que eles estavam numa grande alegria, eles estavam num momento muito feliz, num momento de festa, porque afinal de contas estavam voltando. E a palavra vai dizer lá em Esdras que a primeira coisa que eles vão fazer é fazer um culto, um holocausto, um altar de adoração, e vão exaltar o nome do Senhor, momento muito bom, e com certeza tudo isso, todos eles regozijando juntos ali, nessa data festiva. Porém, quando eles lançam os alicerces do templo para reconstruir, para fazer o segundo templo, reconstruir lá o templo de Salomão, eles vão ter alguns problemas burocráticos. Os inimigos deles vão lançar lá cartas para o governo e vão tentar embargar a obra, e de fato conseguem paralisar a obra. Então eles simplesmente param de construir o templo, e é aquela velha história, se não dá para reconstruir o templo, vamos construir as nossas casas então.
E durante os próximos 16 anos, eles vão passar o tempo reconstruindo seus bens, correndo atrás dos seus próprios ganhos, correndo atrás das suas plantações, reconstruindo suas casas e vão desenvolver, né, todas as suas coisas pessoais, ao invés de desenvolver a casa do Senhor novamente. E aí o profeta Ageu, assim como o profeta Zacarias, vão surgir para trazer a palavra e dizer: olha, vocês estão muito preocupados com as coisas de vocês e esqueceram da adoração, esqueceram de buscar o Senhor, esqueceram de reconstruir aquilo que é fundamental na presença de Deus. Né? Naquele tempo eles tinham uma necessidade grande de ter o templo como um centro de adoração. Era fundamental que eles se preocupassem com a reconstrução do templo também. Primeira coisa que a gente vê, então, é que se eu reconstruir a minha casa, né, deixar ela bonita, mas se eu não pensar nas coisas do Senhor, se eu não pensar nas coisas que importam de fato para a eternidade, ela é bonita por fora, mas por dentro ela vai ser problemática. Essa casa vai ser bastante complicada. A gente está passando por uma situação bastante curiosa lá em casa, porque tem um casal de vizinhos que todo dia praticamente está brigando. E é curioso, porque às vezes a gente chega em casa e eles tá tocando um louvor e tá rolando lá um momento de oração, a gente sabe que eles estão recebendo visitas e opa, que interessante, então são irmãos, né? Estão aqui buscando a Deus, que bênção. Mas passa aquele momento, no dia seguinte já estão brigando de novo. E a verdade é que a gente olha para aquela situação e fala, mas qual que é o predominante aqui? O que está fazendo de fato, né, a casa funcionar ou não funcionar? Qual que é a verdade nessa situação? E o próprio Jesus vai lembrar, né, e vai chamar aqueles que são religiosos, mas que não têm de fato o princípio dentro. Ele vai chamar de sepulcro caiado, uma palavra bastante pesada, a gente pode ver lá em Mateus 23, 27, em que ele vai dizer: ai de vós, mestres das leis e hipócritas, e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. O que ele estava dizendo é, ó, quem vê você, um sepulcro pintado de branco, pintado como se fosse de cal, vê você de longe, até parece que brilha, até parece que está, né, fazendo uma grande diferença, mas quem olha de perto sabe que aquilo é um sepulcro e que dentro só tem ossos, só tem coisas já estragadas. Então não adianta a gente ter uma aparência de religiosidade, não adianta a gente parecer gente que se preocupa com as coisas do Senhor, se de fato a gente não for assim. Olha o que Deus falou aqui para os israelitas, né, para os judeus, nesse texto de Ageu. Ele está dizendo, veja aonde os seus caminhos os levaram. Será mesmo, né, que nós devemos estar num relacionamento onde está tudo complicado? Será mesmo que nós não estamos buscando o Senhor? Será que nosso relacionamento pode ser revisto para que a gente possa viver uma vida diferente? Em segundo lugar, quando o Senhor está fora das prioridades certas, quando ele está num segundo plano ou até, né, esquecido, não há lucro em trabalhar. Veja aquilo que Ageu falou ali no versículo 6, né? Vocês têm plantado muito e têm colhido pouco, comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. O que a gente consegue perceber, né, principalmente quando a gente está atravessando o período de pandemia, é uma briga muito grande, se deve abrir ou se deve fechar o comércio, o que deve acontecer como prioridade, buscar saúde financeira ou buscar, né, a saúde de fato medicinal, a saúde física. E a verdade é que não importa a medida, porque se o Senhor não estiver à frente, a prosperidade não vem. Não adianta eu querer cuidar das coisas, porque, como diz o texto aqui de Ageu, se o Senhor não for prioridade, a gente vai receber um salário para cair num bolso furado. E a gente às vezes vai pensar, poxa, mas tá, dá para entender isso, mas o ímpio, a pessoa que não conhece a Deus, aquele que não está buscando ao Senhor, que está vivendo por si mesmo, às vezes ele está prosperando, às vezes ele está crescendo. E aí? Qual é a verdade bíblica para isso? Né? A gente pode encontrar lá em Salmo 73, Asaf falando sobre isso. Ele vai dizer, olha, quase que eu tropecei também nesse engano, quase que eu olhei, né, pelos arrogantes, quase que eu olhei aquilo que vive, aquele que não conhece a Deus, e quando vi a prosperidade deles, eles não passam sofrimento, eles têm o corpo saudável, eles têm força, né? Estão livres dos fardos que os outros carregam, não são atingidos por doenças como os outros homens. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios.
Certamente Deus os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Está lá o Salmo 73, 16 ao 19. E olha que interessante essa verdade bíblica para nós. A gente confia no Deus Altíssimo, a gente sabe que nossa fé não será abalada, porque a nossa construção é sobre a rocha eterna, a rocha verdadeira que é Jesus. Se nós queremos construir a nossa vida em coisas passageiras, a gente vai construir ela sobre a areia. Você já conhece essa expressão que está na Bíblia, que é o próprio Jesus dizendo: aquele que confia em mim é aquele que constrói a casa numa rocha, ele não vai ser abalado. Que a gente possa realmente estar construindo essa casa na nossa vida sobre a rocha verdadeira que é Jesus. E por último, a gente percebe, irmão e irmã, que quando o Senhor é prioridade, a casa se torna um refúgio no meio das adversidades. Pode bater a tempestade, pode bater a água forte, pode bater as dificuldades. Que a nossa casa, o local onde nós construímos com fundamento verdadeiro, com alicerce verdadeiro, nós vamos entender que vai ser um refúgio para qualquer momento difícil. Sabe, a palavra do Senhor é muito clara com respeito a isso, e Jesus vai dizer: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em Romanos vai falar isso também, né? Paulo vai falar isso no livro de Romanos, na carta aos Romanos, dizendo: olha, nós vamos ser tomados por inúmeras aflições, mas as tribulações produzem em nós perseverança. Perseverança produz caráter provado, e o caráter provado produz esperança. Que você possa firmar os pés na rocha verdadeira que é Jesus, e que você possa de fato viver uma vida cercado dessa certeza, desse entendimento de que há esperança quando nós temos os pés firmados na rocha verdadeira. Para finalizar, a gente sabe que o povo de Israel se arrependeu dos seus caminhos naquele momento em que Ageu leva aquela palavra. Eles vão reconstruir o templo, vão levar 4 anos para terminá-lo, né, mas finalmente vão reconstruí-lo. A palavra de Ageu vai ser que a glória do segundo templo vai ser maior que a do primeiro, e a gente pode aplicar isso, inclusive, para a vinda de Cristo, né? Esse sim faria toda a diferença, mas a palavra vai dizer que eles vão obedecer a ordem do Senhor, está lá em Ageu 1, 12 e 13, o Senhor Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, e o povo então temeu ao Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa palavra do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Você pode confiar na presença do Senhor, se Ele for prioridade na sua vida. Pode ser que nesse momento você talvez não esteja ouvindo a voz dEle, e esse é o sinal que você tem que buscá-lo mais, que você tem que se aprofundar na sua busca, na prioridade, de deixar o Senhor como prioridade correta na sua vida. Que você possa finalmente entender que em todos os momentos nós temos que parar tudo o que estamos fazendo e nos colocar na presença do Senhor, para que Ele seja a prioridade e para que nós tomemos as decisões corretas na presença dEle. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo One Pocket. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem acender meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me e unge-me, unge-me e toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar.
Longe